de Heidelberg, estudantes, bem como os participantes presentes que estão nos assistindo pelo Zoom, as diretoras do FERAI Entre Águas, aos intérpretes que estão fazendo este trabalho belíssimo de tradução simultânea e aos nossos técnicos por fazer a tecnologia funcionar. É com grande honra e satisfação que dou as boas-vindas a todos e todas neste evento organizado pelo Leitorado Brasileiro do Instituto Guimarães Rosa, no Centro de Estudos Ibero-Americano da Universidade de Heidelberg, o RACIAS, com apoio do Instituto de Tradução e Interpretação, IUD, também na Universidade de Heidelberg. Gostaria de começar expressando a minha gratidão à Mala de Herança, em nome da Andrea Minescal, por idealizar a divulgação da literatura de cordel na Alemanha e com apoio do Consulado Brasileiro em Munique e da Embaixada Brasileira em Berlim, possibilitar a realização desta turnê com a doutora Paola Torres para apresentar a cultura brasileira na Alemanha, especialmente a cultura do Nordeste brasileiro. Também gostaria de agradecer ao cônsul-geral adjunto por enriquecer este evento com a sua presença, demonstrando o compromisso em nutrir o intercâmbio entre o Brasil e a Alemanha e fortalecer a promoção da língua portuguesa e da cultura brasileira aqui na Universidade de Heidelberg. Também gostaria de agradecer e apresentar a nossa ilustre palestrante, doutora Paola Torres, que é médica, professora, cordelista, escritora, musicista e, desde 2021, é a presidente da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, a primeira mulher a ocupar esta posição. Ela também tem diversos livros e cordéis publicados, alguns deles estarão expostos aqui, e à venda também, e toda a verba será arrecadada e direcionada para o Instituto Roda da Vida, né, que a doutora Paola depois pode mencionar mais para frente, explicar um pouco mais. Bom, doutora Paola, é uma honra tê-la conosco hoje, compartilhando seus conhecimentos e apresentando um pouco da cultura brasileira. Muito obrigada a todos por estarem aqui hoje. Agora eu passo a palavra para a coordenadora do Departamento de Português, a professora Kerstin Koch. Muito boa tarde, espero que esteja possível ouvir bem. Eu gostaria de cumprimentar, em primeiro lugar, o excelentíssimo Sr. Paulo Roberto Pacheco, o cônsul-geral adjunto de Munique, a nossa palestrante, doutora Paola Torres, caras e caros colegas, caros e caras estudantes. Muito boa tarde e muito obrigada também pelas lindas palavras da apresentação. Eu gostaria de cumprimentá-los todos em nome do Departamento Luso-Brasileiro do Instituto de Tradução e Interpretação na Universidade de Heidelberg, nesta bela sala histórica. Lamento muito não poder estar presente pessoalmente por motivos de trabalho e sentir o efeito de cura da poesia e música da médica Paola Torres na flor da pele, mas graças às novas tecnologias posso participar no evento a partir da Suíça, onde me encontro de momento, e não queria perder a oportunidade de agradecer à nossa leitora de Língua e Cultura Brasileira, que é muito empenhada e ativa, Marília Pinheiro Pereira, por mais esta iniciativa de dar a conhecer um aspecto da rica cultura brasileira aos estudantes e ao público em geral. Eu gostaria de agradecer igualmente o generoso apoio do Instituto Guimarães Rosa. O português tem uma tradição de muitos décadas no nosso instituto. Também eu aprendi a vossa linda língua muito antes de conhecer o Brasil, muito antes de viajar para Portugal, nos meus primeiros anos de estudo, e considero um privilégio ter a oportunidade de ensinar a interpretação simultânea e consecutiva. Uma amostra é dada pelos nossos estudantes, também muito empenhados são, e aprender cada vez mais sobre a cultura brasileira. Neste sentido, desejo a todos um evento prazeroso e elucidativo com a doutora Paola Torres. Lamento muito não poder conhecê-la pessoalmente, mas vou assistir online. Obrigada. Obrigada, professora Kerstin, pelas suas palavras. Gostaria de passar, então, a palavra para o nosso excelentíssimo senhor Paulo Roberto Pacheco, cônsul-geral adjunto do Consulado Brasileiro em Munique, que, em seguida, já passará a palavra para a nossa palestrante.
Boa tarde a todos. Tem que apertar o microfone. Esse. Não, de novo. Não, pois... Passou. Bom, boa tarde a todos. Prezada professora Kerstin, coordenadora do Departamento de Português, prezada doutora Torres, prezada professora Pinheiro Pereira, prezados professores e alunos. É com grande prazer que faço a abertura aqui em Heidelberg desse projeto desenvolvido pela doutora Paola Torres, que conta com o patrocínio do Ministério das Relações Exteriores do Brasil e também com o apoio da Mala de Herança de Munique e da Universidade de Heidelberg. Já o título do projeto desperta a curiosidade de muitos. Cordel Brasileiro, um fio que entrelaça cultura e tradição. Alguns se perguntarão, literatura de cordel, o que é isso? Qual sua real importância? Seria um tipo de manifestação apenas regional ou de âmbito nacional no Brasil? Algumas dessas perguntas certamente serão respondidas pela senhora Torres durante a sua apresentação. Posso, contudo, adiantar que a literatura de cordel, com suas expressões, temas e cores, é parte integrante da cultura brasileira, sobretudo no Nordeste do Brasil. Por meio dela, muitas histórias populares são transmitidas de geração em geração, sempre com muita graça e humor. Até onde eu saiba, tipos de manifestações populares como essas se encontram mais restritas ao Nordeste do Brasil. Não existem em outras partes do país, sobretudo no Centro-Sul. Acredito, contudo, que em todo o Brasil elas sejam conhecidas e apreciadas, mesmo que nem todos tenham um conhecimento mais aprofundado do que elas significam. Para esclarecer todos esses pontos, eu convido a doutora Torres a nos conduzir nessa viagem pela cultura brasileira. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada pelo convite, né? Me sinto muito lisonjeada. Agradeço ao Paulo pela oportunidade de estar aqui, a professora Cássia, muito obrigada, professora Marília, a todos vocês que estiveram aqui, essas meninas maravilhosas que me recepcionaram hoje aqui. E para mim é uma honra muito grande poder falar desse fio que une cultura e tradição. Eu queria muito que os tradutores sinalizassem para alguém se eu estiver falando muito rápido, porque no Nordeste a gente fala muito rápido. E, logicamente, que vez por outra eu vou soltar alguma expressão idiomática, tipo oxente, vice, que faz parte do vocabulário nordestino. Existe quase um dicionário nordestino de expressões idiomáticas que nós utilizamos com muita frequência. Então, a gente diz que a gente fala cearancês, pernambuquês, por causa... Então, em cada canto do Brasil, nós temos peculiaridades do nosso vocabulário e, às vezes, tem frases que as pessoas... fica parecendo um dialeto, porque em determinados lugares do Brasil, coisas que a gente fala no Nordeste, as pessoas não compreendem, não conseguem compreender, né? Tal é a diversidade linguística. E estou muito feliz de estar aqui hoje podendo falar sobre literatura de cordel. Então, o que é isso, né? O que é literatura de cordel? Bom, essa literatura brota no Brasil de uma forma muito interessante. Se nós formos pensar num Brasil medieval, praticamente não existia, porque eram somente determinadas capitanias hereditárias que existiam espalhadas pelo Brasil, e o Brasil mesmo, do ponto de vista da efervescência cultural, começa com a chegada da corte portuguesa no Rio de Janeiro. Então, é nesse momento que começa mais a efervescência cultural, porque vem, então, escritores, pintores, intelectuais, etc., que chegam no Brasil.
Antes disso, no entanto, existiam os famosos mascates, que eram os vendedores que adentravam no Brasil profundo, levando produtos para as pessoas. Levando produtos que não eram produzidos na agricultura. Por exemplo, querosene, levando sal, levando carne desidratada, a famosa carne de charque, como a gente conhece, levando tecidos e levando um livro que foi publicado em Portugal em 1574, chamado O Lunário Perpétuo. O Lunário Perpétuo, como o nome está dizendo, Lunário Perpétuo, era um livro que era um almanaque. E esse almanaque tinha tudo, desde remédio para disenteria até qual é o melhor momento de plantar feijão, de plantar milho. Deixa que esse Lunário Perpétuo era de Portugal, né? Então ele vai para o Brasil e as pessoas que não tinham médico, imaginem, não existia médico, não existia farmacêutico, não existia farmácia, nada disso, e as pessoas em tudo consultavam o Lunário Perpétuo. E num país onde não existia ainda educação, nem alfabetização, nada, onde pouquíssimas pessoas eram letradas. Quem sabia ler o Lunário Perpétuo e quem tinha um Lunário Perpétuo era praticamente uma celebridade. E aí esse Lunário Perpétuo tem dentro dele alguns poemas. E esses poemas têm neles constituídos algumas rimas. E, lógico, nesse Brasil profundo, surge a famosa figura do cantador, do repentista, que nada mais era do que o trovador na Idade Média, que cantava e decantava as façanhas dos heróis, dos reis, e cantava os romances. Então, surgem esses cantadores no Nordeste, que iam de cidade em cidade, contando novidade. Então, ele chegava aqui numa cidade, contava uma coisa que ele tinha ouvido na outra e já ouvia a fofoca dessa cidade aqui, e já chegava na outra, já espalhava a fofoca. Olha, e lógico que quem conta um conto aumenta um ponto, né? Aquilo ali virava um negócio fantástico, né? Quando chegava na última cidade, ninguém sabia mais nem como tinha sido o começo da história, porque eles iam inventando as coisas. E esses cantadores ganhavam a vida, ou seja, a profissão deles era exatamente essa, de levar essa notícia, noticiar, era chamado Jornal do Sertão. Então, a gente chama no Brasil sertão tudo aquilo que é profundo. A gente tem o sertão de Minas Gerais, muito bem cantado por Guimarães Rosa em Grande Sertão Veredas. A gente tem o sertão de Pernambuco, bem cantado por João Cabral de Melo Neto, na sua Morte e Vida Severina. Depois eu volto nele para falar uma coisa interessante, João Cabral de Melo Neto. E aí, o que é que acontece? Nesse sertão profundo, vem esse cantador. E esse cantador, ele fala de tudo. Ele fala desde romances, histórias de romances, romances clássicos, o Conde de Monte Cristo em cordel, e nada disso, percebam, é escrito, isso é tudo oral. Nós não temos imprensa no Brasil, nós não temos tipografia no Brasil. A primeira tipografia do Brasil, esse microfone aqui fico falando. Então, a primeira tipografia no Brasil aparece, quem traz as primeiras tipografias, as primeiras máquinas, é Dom Pedro II. Começa a surgir um pouco antes, quando Dom João vem com a corte, ele trazia alguma coisa, o pessoal do Maranhão, por causa da colonização holandesa, os holandeses trouxeram alguma coisa, então no Maranhão, eles já tinham em 1822 uma imprensa, eles já tinham jornal, eles já publicavam jornais, mas a gente não tinha no Nordeste nada de imprensa, a gente não tinha tipografia que pudesse imprimir isso. Então a gente está falando de uma tradição que era toda permeada pela oralidade. E esses cantadores iam pelo Brasil profundo, cantando e decantando. Então tem o Romance da Donzela Teodora.
a história de João de Calais, Carlos Magno e os 5 pares da França, a história dos Ferrabras. Mas o que é que esses cantadores começam a entender? Vejam que coisa interessante. Eles começam a... E aí é um fio de cultura e tradição, né? Eles começam a entender que o povo precisava de ser retratado, de se reconhecer como povo. Então, eles começam a cantar as gestas dos bois, ou seja, os vaqueiros que se embrenhavam no mato para pegar boi brabo, que não se deixava pegar de jeito nenhum. E esse boi virava um herói. O boi era o herói da história. Então, é daí que vem os altos do Bumba, meu boi. Os altos do Bumba, meu boi, vem desses bois heróis. E eles eram tão heróis que a tradição da nossa miscigenação indígena, que tem muito, quando você vai ver a tradição cultural dos Yanomami, que você vai conversar com eles, os grandes pajés Yanomami, e quando você vai ver os negros também, eles acreditavam que um boi muito valente podia encarnar numa pessoa e dançar. Então o boi bumbá é um boi misterioso que se apossa daquela pessoa e começa a dançar. E aí surge o alto do boi, que conta a história desse boi que morre heroicamente, que o vaqueiro se embrenha dentro do mato, dentro da caatinga para pegar esse boi. Lógico, tem gente que canta o boi, mas tem gente que vai cantar o quê? O vaqueiro. Do mesmo jeito que tem boi que não se deixa pegar, tem vaqueiro que pega o boi na unha. E aí também tem as histórias dos vaqueiros que são heróis. Nessa história do boi, do vaqueiro e do boi, nessa história de alinhavar a cultura da gente, eis que surge os cantadores que pelejavam. Que vem de pelear, do espanhol, né? Nós temos vários termos que vem do espanhol. A gente incorporou muitos termos espanhóis que nem mesmo o brasileiro sabe que são espanhóis, mas que são. Então, veio esse nome peleja. Então, a peleja, o desafio, é quando 2 cantadores de viola começam a falar sobre um fato. Ou então, começa um a desmerecer o outro. Dizer que o outro é feio, dizer que o outro não é um bom poeta, dizer que o outro... Então, eles começam uma luta, um desmerece, eu sou melhor do que você... E aí, esses desafios, quando eu era criança, em Pernambuco, os 2 maiores pelejadores do Brasil inteiro são pernambucanos e se chamava Louro do Pajeú e Pinto do Monteiro. Quando eu era criança, eu já vi peleja com meus pais de Louro do Pajeú e Pinto do Monteiro começar 8 da noite e ir até o sol raiar sem eles pararem de cantar, porque um não queria perder para o outro. Então, 8 da noite. E isso a gente criança dormia, acordava, dormia, e eles blém, 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 cantando e pelejando, fazendo essa peleja. Depois eu vou mostrar para vocês aqui Então, essa literatura vai e começa a retratar a vida das pessoas do sertão. Um fato muito interessante que aconteceu comigo na minha infância era o seguinte: meu avô tinha uma fazenda muito grande e eu ia passar as férias na fazenda do meu avô. E na fazenda do meu avô tinha um prostíbulo. Dentro da fazenda do meu avô tinha um prostíbulo. E a cafetina do prostíbulo se chamava Severina Canuto. Era a cafetina do prostíbulo. E lógico que a gente nunca ia muito lá e tudo tal, mas eu era louca para ir no prostíbulo porque tinha cantador. Eu sempre gostei disso. Cheguei nas férias, uma noite eu já sabia que a gente tinha que juntar moedas, porque o cantador, quando ele canta, a gente tem que colocar uma moeda, e quanto mais dinheiro você coloca, mais ele te enaltece, que a gente chama lá louvação, fazer uma louvação. E aí eu junto dinheiro,
pego o dinheiro, né? Tiro o dinheiro do cofrinho de barro que o meu avô tinha com a faca. Tinha uma tecnologia de tirar, roubar o dinheiro do meu avô. Roubei o dinheiro, as moedas grandes, de grande valor, tipo 2 euros, aquela moeda 2 euros, várias daquelas. E fico esperando a noite chegar. Chega a noite, tudo fica soturno. Combinei com um serviçal do meu avô chamado Amaro Bunda Baixa. Amaro Bunda Baixa. E o Amaro Bunda Baixa disse, vou te levar. Aí a gente já estava com tudo programado. E aí a gente, foi pro prostíbulo. Porque tinha o cantador. Ele disse, Paulinha, hoje tem os cantadores lá. Aí a gente foi. Cheguei lá. E quando eu cheguei, né, Severina Canuto logo me reconheceu. Todo mundo sabia quem eu era naquele lugar, né? E aí a Severina Canuto disse, minha filha, o que é que você está fazendo aqui? Eu disse, eu vim ver o cantador. Aí, não teve dúvida, ela me colocou no lugar, disse, pois eu vou lhe colocar no trono. E aí, era um lugar de honra, que geralmente as prostitutas pagavam para ficar no trono, e quem tinha mais dinheiro era que ficava no trono. E nessa noite, quem ficou no trono fui eu. Fui eu que fui louvada e nunca esqueci disso. E eu ia botando as moedas e tudo. E quem foi louvada nessa noite, quem ficou no trono fui eu, né? Logicamente que depois que o meu avô descobriu, ficou muito aborrecido. Eu levei uma surra. No Brasil, né? As crianças... Naquela época, quando eu era menina, eu levei uma surra do meu avô, assim, com uma vara de goiabeira, pac, porque fui na cantoria, mas nunca, jamais me arrependi. Teria levado mais 100 surras daquela para viver esse momento, porque foi maravilhoso, nunca me esqueci desse momento. Então, esses cantadores faziam tudo isso. Eles eram jornalistas, eles eram políticos e tinha mais. Eles aprendiam uma receita num canto, um xarope, uma receita para curar uma tosse, uma receita para curar uma febre. Eles decoravam e saíam nas cidades. Então, eles também eles espalhavam também a tradição da medicação. E eles faziam isso onde? Nas feiras livres, no Brasil. E aí eu infelizmente não pude trazer, da outra vez que vocês me convidarem, eu trago a mala do folheteiro. Então o folheteiro tinha uma maleta, onde ele colocava os cordéis para vender, mas também tinha aquelas pomadas mágicas que curam artrite, artrose, reumatismo, impetigo, coqueluche, disenteria, sarampo, catapora, tudo. E também ele saía recolhendo remédios, medicamentos, de uma cidade para outra. Então, ele tanto vendia cordel, como ele cantava receita, como ele vendia remédio e como ele fazia tudo isso. Então, são esses homens que fazem isso. No entanto, tem uma história muito interessante por trás disso. Quem era que era a fonte do repertório desses homens? As mulheres, as avós. Era com as avós que estavam as receitas, era com as avós que estavam as histórias. Eles ouviam das avós as histórias de Além-Mar. Eles ouviam, como eu ouvi da minha avó, a história de João de Calais. E, logicamente, as mulheres não podiam sair, não podiam andar, não podiam ir de Del em Del, de Léo em Léo. Então, quem fazia isso eram os homens. Então, na verdade, esses homens eram os porta-vozes dessas mulheres que eram silenciadas, que eram caladas, porque não podiam espalhar sua sabedoria, suas histórias, tudo que elas conversavam. Então, essa oralidade, né, brota, tem vários pesquisadores brasileiros resgatando essas histórias e recontando essas histórias. Minha avó, tem uma história, por exemplo, da minha avó que eu estou escrevendo, que eu estou recontando. O problema da história, porque é uma história muito, muito trágica, e como eu gosto de escrever para crianças, eu estou pensando um jeito de dar outro final, de inventar outro fim, porque é realmente uma coisa assim muito... é um final muito... Não vai dar tempo eu contar a história para vocês, mas assim, é uma história muito, muito bonita, de amor, é uma história de amor entre irmãos, mas é uma história que tem um final assim... Só para vocês entenderem o que eu estou falando.
São dois irmãos que viajam para a África. Lá na África, um dos irmãos conhece uma princesa, se apaixona e traz ela para o Brasil. Nesse caminho, aparecem dois pombinhos que conversam e dizem que vão matar a princesa. Então, tem várias situações que eles dizem que vão matar a princesa, anunciam antes como vai ser o assassinato, mas diz que quem contar como vai ser o assassinato, se transforma em pedra. E o irmão vai sucessivamente protegendo o irmão e a princesa das situações, até que na noite do casamento é uma cobra que vai morder a princesa. E na lua de mel ele se coloca debaixo da cama do irmão e quando a cobra vem, ele corta a cabeça da cobra e um pingo de sangue cai no irmão. Aí o irmão, sem entender nada, porque ele não podia revelar, que se ele revelasse ele se transformava em pedra, o irmão vai para cima dele, querendo matar ele, ele diz, eu vou contar a história então. Conta a história e se transforma numa estátua de pedra. E o irmão fica tristíssimo porque viu que ele fez tudo por amor. Quando ele destruiu as laranjas do laranjal, quando ele lameou a água, quando ele matou a cobra, na verdade ele estava protegendo a ele e a princesa. Então ele fica muito triste. Passa o tempo e o irmão tem um filho e tem um sonho, dizendo que tem um jeito do irmão dele voltar a ser gente. Se no dia do batizado do menino, ele pegar o menino e partir o menino no meio, pegar o sangue e passar na pedra. Isso é uma coisa que para criança a gente não pode. Mas quando eu era criança me contaram desse jeito, olha. Miúda assim, toquinho assim, eu vi essa história achando maravilhosa. Né? A gente não pode contar essa história às crianças atualmente. E daí, mas tem um final feliz. Ele conversa com a princesa, a princesa diz, não, a gente pode ter outros filhos, vamos partir esse no meio. E aí, já que ele se sacrificou pra gente, vamos sacrificar alguém por amor, né? Então, no dia do batizado, assim eles fazem. Ele vai, pega o menino e parte o menino, e o irmão volta à vida. E aí é muita festa e tudo, tá? E quando eles vão procurar a criança no bercinho, o menino tá inteiro de novo, o menino não morreu, tá inteiro novamente. Então essa história é maravilhosa, eu achava maravilhosa, né? E é a história de Antônio Querido e Querido Antônio. E eu já procurei essa história em Portugal, em várias aldeias eu encontrava, e eu não sei porque eu estou tentando fazer essa recoleta, só ouvi da minha avó a história de Antônio Querido e Querido Antônio. Então, desse tipo de oralidade, e aí vem também o realismo fantástico, né? A gente tem em Pernambuco uma história, um cordel que é o cordel da perna cabeluda. É uma perna que tem 2 metros de altura, é uma perna que amedronta as pessoas. Essa perna tem um olho no centro do joelho, tem orelhas e essa perna sai no meio da noite assustando as pessoas. Então, a gente chama as histórias, tem uma expressão muito interessante na minha terra que diz história de mal-assombre, que é mal assombrado, histórias de assombração. Então, lá em Pernambuco, a gente junta tudo e faz assim, como se fosse alemão. Como se fosse alemão. História de mal-assombre. Não é numa palavra, história de mal-assombre. História de mal-assombrado, história de assombração. E aí, toda essa oralidade, então, passa a existir no Brasil. Só que, do final do século XIX para o final do século XX, nasce um menino chamado Leandro Gomes de Barros. E esse menino, Leandro Gomes de Barros, se torna um homem, ouvindo aquelas histórias, e ele, alfabetizado, resolve escrever essas histórias, registrar. Dizem que ele escreveu mais de 1000 cordéis ao longo da vida dele, mas isso é mentira, ele copiou as histórias que ele ouvia. Ele criou muita coisa, mas ele copiou muita coisa. Nessa época, no início do século XX, na Paraíba, em João Pessoa, Francisco das Chagas Batista compra daqui da Alemanha, de um alemão, uma tipografia. Que todas as tipografias do Nordeste eram alemãs, né? Só a Alemanha fazia tipografia naquela época. E ele compra de um alemão a tipografia e monta a Livraria Popular em João Pessoa. E o Leandro Gomes de Barros começa a imprimir essas histórias. E aí isso virou um fenômeno. Virou um fenômeno. Não existe no Brasil nenhuma literatura que seja mais consumida do que a literatura de cordel.
Então vira um fenômeno isso. Leandro Gomes de Barros, e aí os folheteiros começaram a vender e a deixar essas histórias por onde passavam pelas cidades, de cidade em cidade, de cidade em cidade. Pregavam nas feiras, nas bancas, botavam uma cordinha e pendurava o cordel e vendiam assim. Daí onde vem literatura de cordel, porque era pendurada nas cordinhas e era vendida nas feiras livres. Então, eles deixavam, isso começou a ficar melhor, porque as pessoas não conseguiam decorar tudo que o repentista dizia, mas elas ficavam com o cordel. O cordel foi, então, uma coisa muito importante, uma fonte muito importante de alfabetização no Brasil. Nós temos na Academia Brasileira de Literatura de Cordel um cordelista chamado Tião Simpatia, que o Tião Simpatia, ele hoje é formado em letras, mas ele foi alfabetizado aos 15 anos de idade com cordel. E ele escreveu, inclusive, um cordel muito importante, que é sobre a Lei Maria da Penha, que é uma lei no Brasil que protege as mulheres de abusos de seus companheiros. Então, ele é muito amigo da Maria da Penha, e ele, dentre toda a produção dele, ele é muito conhecido porque ele escreveu o cordel sobre a Lei Maria da Penha. Então, esse cordel, ele parte, então, a ser um objeto de desejo das pessoas, de adquirirem um cordel, de ter um cordel para si, né? E a minha avó, ela morreu de tuberculose. Na época, no Brasil, não tinha tratamento para tuberculose, e a minha avó morreu de tuberculose, e quando ela tinha que ir para o sanatório se tratar, que ela ficava lá no sanatório se tratando, o que era que acontecia? Não tinha rádio, não tinha televisão, e aí ela comprava, todo domingo chegava, na hora da visita, o folheteiro pelas enfermarias, vendendo os novos títulos de cordel, como se fosse uma revista que chega na banca semanalmente. Então, semanalmente eles levavam um novo título e as pessoas adquiriam no hospital e ficavam lendo. E foi a partir dessa cordelteca da minha avó que eu comecei a me encantar por esses motes, por essas rimas, por esses livros, e nem eu sabia que um dia, e eu acho que minha avó jamais imaginou quando ela estava lá no hospital, vou ficar emocionada, lendo aquilo, que um dia eu ia chegar aqui, na Alemanha, e estar diante de vocês, falando de cordel, né? Eu acho que ela nunca imaginou, nem esses poetas todos, essas pessoas tão simples, pensaram nunca que a gente ia pisar na Europa falando dessa tradição nossa, né? E realmente, essa ancestralidade que o cordel traz, para a gente, ela é muito potente, porque ela retrata a história do povo brasileiro. O cordel, ele tem uma independência da editora. O cordelista, ele retrata um momento do Brasil, por exemplo, em nenhum momento na imprensa foi dito, por exemplo, que Dilma Rousseff sofreu um golpe. E os cordelistas publicaram isso amplamente no Brasil. Existem pesquisas sobre isso. Então, eles têm uma independência, porque eles não dependem da editora. Todos esses cordéis aqui que eu fiz, eu imprimi. Tem SBN, eles têm SBN, tem tudo, mas todos eu imprimi com as minhas... com as minhas custas, eu saio vendendo, dou palestra e vendo, e com isso eu ajudo o Instituto Roda da Vida. Então, a gente tem essa liberdade, essa literatura que é livre da influência do editor, do olhar do editor. A gente é que edita, a gente é que fala com o xilogravador, que faz a imagem na madeira, a gente diz o que a gente quer na capa, como é que a gente pensa que a história da gente vai ser retratada. Então, essa conversa do cordelista com o capista, que é quem faz o entalhe na madeira, isso dá uma liberdade ao cordel que é única. Nenhum autor tem essa liberdade que o cordelista tem. Então, por isso que o cordel é o verdadeiro jornal do Nordeste, do Brasil, é o verdadeiro jornal do Brasil. Mas não tem só cordelista no Nordeste, a gente tem cordel em Minas Gerais, Mestre Olegário Alfredo, Madu Costa, a gente tem muita manifestação, a gente tem cordel no Norte, a gente tem cordelista no Sul, no Rio Grande do Sul, fazendo cordel. Então, a gente tem cordelistas no Brasil inteiro. Embora, lógico,
o polo mais forte, tudo que existe de mais tradicional é no Nordeste. E essa poesia é uma poesia muito simples, né? Muito simples, e começa, então, com Leandro Gomes de Barros fazendo isso. Em 1938, nessa livraria popular do Francisco das Chagas Batista, tem uma menina, filha do Francisco das Chagas, chamada Maria das Neves Batista Pimentel. Maria das Neves Batista Pimentel casou com um homem chamado Altino, de Alagoas, então chamavam com ele Altino Alagoano, porque ele era do estado de Alagoas. E Maria das Neves escreve cordel desde criança. E aí ela escreve O Violino do Diabo ou O Poder da Honestidade. Escreve um romance de cordel. O romance no cordel, a gente considera aquele cordel que tem mais de 120 estrofes. Então, os homens diziam, a mulher não escreve nunca cordel e tudo, tal. E ela escreveu O Violino do Diabo, ou O Poder da Honestidade. O que é que acontece? Mulher não podia publicar cordel. Não tinha nenhuma mulher que publicando. Então, ela vai, o marido dela diz, você bota meu nome. E aí, o Altino, ela bota O Violino do Diabo, Altino Alagoano, mas o cordel é da autoria dela. Ela escreveu vários cordéis. A Maria das Neves Batista Pimentel, e o marido pegava o cordel e ia vender na feira. Isso era o sustento deles, né? Sustentou eles durante muito tempo. Esse marido dela morreu de um acidente de trem. Ele embriagado, vendendo cordel, metade do dinheiro ele bebia, cachaça com dinheiro. E um belo dia, ela estava grávida, a Maria das Neves, ela estava grávida, e ele tem um acidente de trem, que a perna dele é decepada, naquele momento não tinha cirurgião para isso e tudo. Ela estava indo para o hospital parir, e ele estava no outra ala do hospital, morrendo, acidentado. Ela teve um susto tão grande que o trabalho de parto foi suspenso, e uma semana depois foi que nasceu essa menina chamada Alzinete Pimentel, que está viva, a filha de Maria das Neves, ainda é minha grande amiga, vive em João Pessoa. E aí Maria das Neves morreu aos 82 anos de idade, depois de muito penar pelo Brasil. Ela morre com 82 anos de idade, mas nunca conseguiu ver um cordel com o nome dela na capa. E aí eu resolvi, dentro da universidade, convencer as pessoas a criarmos uma cordelteca na Universidade de Fortaleza. E nessa Universidade de Fortaleza existe uma sala chamada Sala Raquel de Queiroz. E a Raquel de Queiroz, que é cearense, ela foi a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras, na ABL. E aí, a Raquel, quando morreu, parte do acervo da Raquel ficou nessa sala na universidade, que tem um acervo de livros raros, inclusive livros daqui da Europa. Eles têm um acervo muito grande. E o que é que acontece? Tem livros lá dedicados a Raquel, por Guimarães Rosa, por Graciliano Ramos, João Cabral de Melo Neto, Mário de Andrade, Carlos Drummond. Todos esses livros estão lá. E aí eu convenci os donos da universidade, que é uma fundação, a gente fazer uma cordelteca dentro dessa sala. E a importância dessa cordelteca é o quê? Eu consegui convencer as bibliotecárias a realmente catalogar os cordéis. Então foi a primeira vez que os cordéis em toda a América Latina foram catalogados como manda a biblioteconomia. As pessoas diziam que o cordel, depois eu vou mostrar para vocês, se tiver tempo, me avisa quando tiver o meu tempo. E as pessoas diziam assim, não é cordel não é livro porque não fica em pé. Então eu criei uma caixinha que parece com livro e botei o cordel dentro da caixinha em pezinho assim. Então pronto, ele fica em pé, então é livro. Então fizemos a biblioteca e eu dei a essa cordelteca o nome Cordelteca Maria das Neves Batista Pimentel, homenageando a Maria das Neves, que foi a primeira mulher a publicar um cordel no mundo. E também instituí um prêmio chamado Troféu Cordel Brasileiro. E esse Troféu Cordel Brasileiro, anualmente,
nós estamos dando... Primeiro, a gente fez uma curadoria e resolveu dar ao Gonçalo Ferreira, que foi o fundador da Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Ainda bem que demos, porque ano passado ele faleceu, mas desde então nós temos dado a mulheres. Né? Então já ganhou Joseni Lacerda, foi premiada, Dalinha Catunda, que é outra mulher, e agora esse ano quem vai ser a premiada é uma cordelista que também já está velhinha, chamada Bastinha Job. Ela vai ser homenageada esse ano com o prêmio Cordel Brasileiro. E eu resolvi esse ano, falei com os filhos de Maria das Neves, com as filhas e com as netas, que eu sou muito amiga da família, e eu peguei o texto, que já tinha se perdido, né? Tem na biblioteca de Washington e tudo, tal. Não tem nas bibliotecas do Brasil o texto O Violino do Diabo. Tem na biblioteca dos Estados Unidos, do governo dos Estados Unidos, tem na Universidade de Poitiers e não tem nas bibliotecas do Brasil. Mas aí eu peguei o texto, fiz uma xilogravura, pedi a uma xilogravadora para fazer uma xilogravura e fiz o texto, e aí vai ser lançado agora em agosto O Violino do Diabo ou O Poder da Honestidade, Maria das Neves Batista Pimentel, como autora. E aí vai ser a primeira vez que ela vai ter o nome na capa. E, se Deus quiser, a filha dela e a neta vão estar presentes. Ela tem uma neta, que é a Sueli Pimentel, nessa solenidade. Nós temos muitas mulheres cordelistas no Brasil. E essas mulheres cordelistas foram apagadas da história do Brasil. Principalmente uma mulher muito importante, que é Maria Firmina dos Reis. Maria Firmina dos Reis nasce em 1822, na ilha de São Luís do Maranhão, no Brasil. Era filha de um português com uma negra. E Maria Firmina, com 5 anos de idade, se muda para Guimarães. Chega em Guimarães, uma cidadezinha pequena, tinha um primo dela, Francisco Sotero, que era alfabetizado, e ele vai alfabetizar essa menina. Essa mulher preta é alfabetizada e autodidaticamente aprende a falar alemão e francês. E ela escreve para o jornal na época, e ela escreve o primeiro, ela é o primeiro escritor brasileiro a escrever um romance. Não foi José de Alencar, não foi ninguém, foi Maria Firmina dos Reis que escreveu Úrsula. Esse é o primeiro romance da Terra Brasilis. Foi escrito por uma mulher preta, negra, que o ano passado foi homenageado, foi o bicentenário dela, ela foi homenageada na Feira Literária de Paraty, reverenciada, e essa mulher foi apagada da história do Brasil. Foi apagada por vários escritores famosos que, por decoro e por respeito à obra deles, que é inestimável, eu não vou citar, mas foi apagada por vários escritores brasileiros que eu reverencio pela obra, mas que apagaram a Maria Firmina dos Reis. Em 1962, Horácio de Almeida compra todo o material de um sebo que estava fechando e encontra num baú a obra de Firmina. E diz, olha, como é que vocês não sabem disso? E resgata Maria Firmina. Então, o ano passado, no bicentenário dela, eu escrevi Maria Firmina dos Reis, A Força da Palavra. É um cordel em que eu pesquisei bastante a vida dela, indo lá na cidade, conversando. Então, eu fiz esse livro chamado Maria Firmina dos Reis, A Força da Palavra. Então, a gente tem essa mulher como a nossa primeira cordelista, entre aspas, porque ela publicou rimas de cordel em quadras num jornal, mas a Maria das Neves é quem publica pela primeira vez nesse formato de cordel como a gente conhece. É a Maria das Neves que realmente é a cordelista, vai e ganha o dinheiro com cordel, essa tradição do cordel vem com ela, vem com Maria das Neves, né? Na Academia Brasileira de Literatura de Cordel nós temos 40 cadeiras. Eu estou na cadeira número 38, que era do Segaderaldo, depois, o patrono é o Segaderaldo, depois foi Manuel Monteiro, e depois o Moraes Moreira, que faleceu em abril de 2020. E depois, em julho de 2020, eu fui eleita para a cadeira número 38. Só somos 6 mulheres na Academia Brasileira de Literatura de Cordel. E, por incrível que pareça, não existe nenhuma cadeira com nome de mulher. Na ABL também não tem nenhum patrono
Todas as cadeiras, não tem nenhum nome, não tem nenhuma mulher sendo patrona tem mulheres na academia, mas que sejam as patronas, as patronesses das cadeiras, né? E uma das minhas grandes batalhas é que a gente destitua todos os patronos e faça uma paridade de 20 homens e 20 mulheres. Isso está em votação, mas isso é uma briga muito grande. Mas eu vou conseguir isso, eu vou ser reeleita e a gente vai fazer isso lá na academia. Então, assim, levar a literatura de cordel, trazer a literatura de cordel, Paulo, muito obrigado, isso empodera demais as nossas meninas. Uma mulher nordestina, lésbica, vindo para a Alemanha para falar disso é muito potente, Paulo. É muito importante para as nossas meninas. Tem muito significado vocês acolherem a gente aqui, porque a Europa ainda continua sendo uma referência para a América Latina, principalmente para o Brasil. Então, é muito importante quando a gente tem voz aqui, porque é como se, de alguma forma, a gente autorizasse isso, a gente trouxesse uma certa autoridade, uma certa investidura nisso. Então, é muito importante que a gente reconheça o cordel como uma literatura, como disse Mário de Andrade e Carlos Drummond de Andrade. Essa literatura é genuinamente brasileira, vem da terra Brasilis. Porque o formato dela não existe em nenhum lugar do mundo, nenhum escrito com essa estética, que tem métrica, rima e oração. Já que existe no Sul esse conceito que o Nordeste é ruim, seco e ingrato, já que existe a separação de fato, é preciso torná-la de direito. Se algum dia qualquer isso for feito, todos os dois vão lucrar imensamente, levando uma vida diferente da que a gente até hoje tem vivido. Imagina o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Já que existe no Sul esse conceito, que o Nordeste é ruim, primeiro verso, que o Nordeste é ruim, seco e ingrato, segundo verso, ato, já que existe a separação de fato, o segundo rima com o terceiro, é preciso torná-la de direito, conceito direito, o quarto rima com o primeiro, se algum dia qualquer isso for feito, o quarto rima com o quinto, todos os dois vão lucrar imensamente, levando uma vida diferente da que a gente até hoje tem vivido. O oitavo vai rimar com o nono agora. Imagina o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente, e o décimo rima com o sexto e com o sétimo. Mas tem mais. Tem que ter 10 sílabas poéticas. Já que existe no Sul esse conceito que o Nordeste é ruim, seco e ingrato, todos os versos têm 10 sílabas poéticas. Então, só é cordel se tivesse estética. Tem que ter rima, tem que ter métrica e tem que ter oração, que é a poética. E eu vou cantar para vocês agora um cordel que eu fiz, que diz o seguinte. Tem uma coisa importante. Quando o cantador chegava numa casa, o dono da casa dava um mote para o cantador improvisar. Então, logicamente que era quem era bom, quem é repentista mesmo, os repentistas, embora hoje está muito dividido isso, quem é repentista, quem é cordelista. Tem alguns repentistas que são cordelistas também, mas nem todo cordelista é repentista, né? Eu não sou repentista porque eu não canto repente de improviso, eu canto repente de bancada, eu faço a música e canto. E aí me deram um mote, e o mote é o seguinte, que deram para mim. Treme o sol, treme a terra, o tempo muda. Eu cantando martelo agalopado. Martelo agalopado é um gênero de cordel que tem 10 sílabas poéticas também, mas a gente tem que terminar todos os versos dizendo eu cantando martelo agalopado. Ok? Então, todas as frases tem que dizer. E aí eu fiz esse poema. E no Brasil tem um prêmio, tem um poeta chamado Augusto dos Anjos. E aí teve um concurso e eu inscrevi esse poema no prêmio Augustinho. A gente chama Augustinho. É Augusto, a gente faz um diminutivo. Augustinho dos Anjos.
E ganhei o primeiro lugar, ganhei o troféu Augusto dos Anjos com esse poema. Eu vou apresentar para vocês. Precisa, né? Eu acho que eu vou fazer assim, eu vou dizer o verso primeiro, a poesia todinha primeiro e depois eu canto, né? Não é bom assim, Marília? Né? Para as pessoas da língua portuguesa. Então eu vou dizer bem devagarzinho, tá? Diz assim, ó. Esse verso que canto, esse verso que faço de improviso, é feliz, é fiel e é fecundo. Não há coisa mais linda nesse mundo que o martelo dos versos num repente. É o ovo chocado da serpente, é unguento que cura dor aguda. Os sonetos perpétuos de Neruda, pois poeta que é bom não tem pecado, treme o sol, treme a terra, o tempo muda, eu cantando martelo agalopado. Esse verso que faço de improviso é feliz, é fiel e é fecundo. Não há coisa mais linda nesse mundo que o martelo dos versos no repente. É o ovo chocado da serpente, é o unguento que cura dor aguda. Os sonetos perpétuos de Neruda, pois poeta que é bom não tem pecado. Treme o sol, treme a terra, o tempo muda, eu cantando o martelo agalopado. Treme o sol, treme a terra, o tempo muda, eu cantando o martelo agalopado. Hey, hey. Eu cantando o martelo agalopado. Eu queria importar lá do Oriente uma madeira de som esplendoroso, para que as mãos de um mestre bem tinhoso esculpissem para mim uma rabeca. Não podendo arcar com essa hipoteca, acharia uma santa bem sisuda, rogaria aos céus por sua ajuda, ofertando o meu arco perfumado. Treme o sol, treme a terra, o tempo muda, eu cantando o martelo agalopado. Treme o sol, treme a terra, o tempo muda, eu cantando o martelo agalopado. Eu cantando o martelo agalopado. O tambor renitente de Dandara ecoando no pátio do Rosário, relembrando dos pretos o Calvário, no batuque do meu maracatu. Canta eu, canta ele, canta tu, com tua boca carmim e tão carnuda. Se beijar-te eu vou precisar de arruda, pois tua boca é pra mim solo sagrado. Treme o sol, treme a terra, o tempo muda, eu cantando o martelo agalopado. Treme o sol, treme a terra, o tempo muda, eu cantando o martelo agalopado. E aí o último verso diz assim: o amor que te oferto é generoso e a paixão pode até ficar de fora. Minha sede de ti não é de agora, fez o mundo se abrir em poesia. Pode até parecer uma heresia, mas eu juro pelos pitó de Buda, eu só peço a pitó, ele não sabe o que é pitó. Pitó é como se fosse o dread. Eu juro pelos dreadlocks de Buda. Eu te juro pelos pitó de Buda. Pitó. Eu te juro pelo pitó, eu te juro pelos pitós de Buda. Eu só peço a viola que me acuda, pois meu verso a ti é consagrado. Treme o sol, treme a terra, o tempo muda, eu cantando martelo agalopado. O amor que eu te oferto é generoso e a paixão pode até ficar de fora. Minha sede de ti não é de agora, fez o mundo se abrir em poesia. Pode até parecer uma heresia, mas eu juro pelos pitó de Buda, eu só peço a viola que me acuda, pois meu canto a ti é consagrado. Treme o sol, treme a terra, o tempo muda, eu cantando o martelo agalopado. Treme o sol, treme a terra, o tempo muda, eu cantando o martelo agalopado.
eu cantando martelo agalopado. Então, essa é uma composição que se chama Martelo Agalopado, é outro gênero poético bem difícil, porque são 10 versos, também com 10 sílabas poéticas e termina num mote. Igual aquele outro que eu disse, imagina o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente, todos os versos terminam assim, e o meu... Treme, e vocês vejam assim, né? O poeta não se sente nada, ele diz que treme o sol, treme a terra e o tempo muda quando ele canta, né? Eu dizendo de mim mesmo assim, então o cordelista tem essa coisa de ter assim um sentimento de superioridade, uma autoestima enorme. Não tem falta de autoestima para o cordelista, né? E então a gente faz esse tipo de composição, né? Existem então várias outras categorias poéticas. Por exemplo, uma cestilha, né? E o meu filho disse para mim, caiu aqui. O meu filho disse para mim que ele queria fazer medicina. Depois de desistir de engenharia, e aí eu escrevi para ele uma cestilha, eu vou dizer somente uma, que diz assim: hoje vou falar certeiro para todos do meu dote. Inspiração não me falta, pego a rima no rebote, faço verso e arrepio, e a medicina é meu mote. É um sonho acalentado por muitos desde criança, para mim passou assim, trago vivo na lembrança, que passar em medicina era a minha esperança. Então vocês vejam, hoje eu vou falar certeiro, esse verso é órfão, para todos do meu dote, segundo verso. Rima com quarto. Inspiração não me falta, é órfão. Pego a rima no rebote, rima com segundo. Faço verso e arrepio, e a medicina é meu mote. Então isso é uma cestilha, onde o segundo verso rima com o quarto, que rima com o sexto. Mas não é só isso, ele tem que ter 7 sílabas poéticas. E tem a 10ª. Eu abro o cordel da Maria das Neves com uma 10ª. São 10 versos e diz assim: lá dos navios negreiros ecoa essa louvação, e rogo de coração aos poetas pioneiros, para que versos certeiros inspirem essa elegia, pois a minha cantoria todas as vozes convoca e aos orixás invoca para me servirem de guia. Então vejam, é uma 10ª. É uma 10ª que tem 7 sílabas poéticas. É diferente do martelo agalopado, que é uma 10ª com 10 sílabas. Essa é uma 10ª com 7 sílabas. E aí, por isso que é chamada de 10ª. Os outros, todos têm nome. Martelo agalopado, martelo alagoano, galope à beira-mar. Né? Então, isso aqui na no folheto que eu escrevi sobre a pandemia, já é uma coisa que chama martelo alagoano. Os alagoanos, os cantadores de Alagoas, criaram um gênero que eles terminam nos 10 pés de martelo alagoano, nos 10 pés de martelo alagoano. Eles cantam bem assim. Então aí eu fiz a pandemia, né? Como é muito choroso esse ritmo, então eu fiz o martelo alagoano, que diz assim: acordei no meio da pandemia e o mundo que eu via se acabou, ninguém sabe por onde escorregou tudo aquilo que nos dava valia, vê a noite entrando pelo dia e brotando no povo desengano, não se sabe em que dia, mês ou ano sairemos por fim dessa procela, vou quem sabe aguardando outra estrela nos 10 pés de martelo alagoano. O poeta de tudo tem saudade, é por isso que tudo vira verso, não existe papel no universo que comporte a beleza da verdade. Se por sorte, certeza ou fealdade, desejando o soneto mais arcano, eu cavasse no fundo do oceano o tesouro escondido da poesia, que sem mim não veria a luz do dia nos 10 pés de martelo alagoano.
e diz: a ciência é quem vai nos ajudar e a ela devemos recorrer. No entanto, é fácil perceber que tem gente de peso a duvidar. Essa história nefasta de contar, mas parece que houve um ledo engano. O seu voto foi parte desse plano e as mortes que sobem toda hora vão pesar no seu peito sem demora, nos 10 pés de martelo alagoano. A Covid chegou varrendo tudo, esperanças e vidas foram embora, e o medo que assola toda hora, cada dia ficando mais graúdo. A vacina seria nosso escudo, devolvendo nosso cotidiano. Os festejos entraram pelo cano, já é certo não terá carnaval. Qual será esse enredo no final, nos 10 pés de martelo alagoano? Nessa vida agora tão dorida, carecemos do bálsamo da amizade, como brisa soprando a igualdade, nessa imensa e tão profunda ferida. Só amigo nos pode dar guarida, quando a morte cutuca por engano, nos roubando da vida qualquer plano, só deixando tristeza no seu lastro. O abraço seria um bom emplastro, nos 10 pés de martelo alagoano. Isso aqui, ó, eu fiz em plena pandemia no Brasil, em outubro de 2020. Não tinha vacina, as pessoas estavam morrendo avassaladoramente. Então, para mostrar, né? Então, isso aqui eu espalhei pelo Brasil, ainda não tinha, ainda bem que a gente está aqui, né? Então, essa estética do cordel é algo que eu tenho muito cuidado em preservar, porque nem todo verso tem rima, nem toda rima é repente, só toca no coração o que vem da alma da gente. Então a gente tem que preservar a literatura de cordel, a estética dela, essa forma, porque tem muita gente que acha que poesia, que porque rima ou porque fala de coisas simples, isso é cordel. Não é. O cordel tem métrica, rima é oração, o cordel tem uma estética e essa estética precisa ser resguardada e precisa ser preservada. Quanto tempo eu tenho? 5 minutos, então eu vou terminar cantando com vocês, vocês vão cantar comigo, e aí a gente vai cantar assim, ó. Vocês vão dizer o seguinte, ó: nem todo verso tem rima, Nem todo verso tem rima, nem toda rima é repente, nem toda rima é repente. só toca no coração Só toca no o que coração vem da alma da gente. o que vem da alma da gente. O violeiro e a viola, um toca e o outro sente as cordas do sentimento, do coração descontente, sentimento e sensação, ilusão e esquecimento. Paixão que não vira amor, vai se acabar no tempo. Agora vocês comigo. Nem todo verso tem rima, nem toda rima é repente, só toca no coração o que vem da alma da gente. Só toca no coração o que vem da alma da gente. Imagino borboletas nas lagartas do presente. A visão e a cegueira são ambas impermanentes. A poeira da estrada sobe com o vento quente, igual a vida apressada que se acaba e nem se sente. Nem todo verso tem rima, nem toda rima é repente, só toca no coração. Vocês! O que vem da alma da gente, só toca no coração. O que vem da alma da gente, só toca no coração. O que vem da alma da gente, só toca no coração. O que vem da alma da gente, só toca no coração.
o que vem da alma da gente. Agora pergunta, né? Pergunta. Sim. É pouco tempo, né, para falar tudo. Eu nem falei da universidade, nem de um bocado de coisa, mas eu acho que é isso. Muito bom. Obrigada, doutora Paola, por essa apresentação brilhante, maravilhosa, cheia de cultura. Então, abro a plenária para perguntas, comentários. Quem estiver no Zoom também pode fazer perguntas e comentários no chat, que a gente pode ler aqui também. E está aberto, podem perguntar, quem tiver. Boa tarde a todos, meu nome é Eliana de Simone, eu sou professora aqui também na universidade. Eu tive o grande prazer de ser convidada pela Marília para assistir a sua palestra, muito obrigada. Que além de tanta cultura no fio, não é, do cordel, tanta humanidade também, sabe? Tanta humanidade. A gente vê que é o amor pela arte que move você, não é? Mas a gente sabe que você também é médica, não é? Então, eu queria que você contasse um pouquinho como é essa ligação, não é? Como é esse fio que trouxe você da medicina para o cordel? Foi exatamente para conversar com os meus alunos e com os meus pacientes. Né? Então, assim, por exemplo, foi sancionado um estatuto de pessoas com câncer. Como é que um matuto das Brenhas do Nordeste vai entender de um estatuto, de uma lei? Como é que ele pode saber? Eu fiz o estatuto da pessoa com câncer em cordel. Então, uma pessoa simples, ela não entende a lei, mas ela entende quando diz assim, ó. Diz assim, eu vou abrir aleatoriamente, diz assim, ó. Será dever do Estado, é importante saber que a todos os vulneráveis precisamos proteger, tratando adequadamente quem vier a adoecer. Crianças e adolescentes, de forma excepcional, se estiverem com câncer, têm atenção integral, tudo isso é garantido de maneira universal. Então, as pessoas conhecem os direitos que foram sancionados através da literatura de cordel. Então, é uma forma que eu tenho de me comunicar com os pacientes e dizer para os meus alunos, por exemplo, que medicina, cordel e cantoria é remédio que veio para curar, porque a arte é o único bálsamo que a gente tem para a alma da gente, né? Foi provado na pandemia o bálsamo que a arte foi. Não precisou esse case, assim, não precisa de mais nada, né? Depois disso, eu falo para eles essa tal neoplasia, ensinando de câncer. Fiz Leucemia Sem Segredo, uma cartilha em cordel, patrocinado por uma Big Pharma chamada Astellas, que estava lançando um remédio para a leucemia chamado Xospata. Então, aí eu aproveitei e disse assim, vamos fazer para as pessoas pelo menos saberem o que é leucemia, porque as pessoas não sabem. A pessoa sabe, é uma doença, mas o que é a leucemia? Onde é que está a doença? O que é que acontece? O que é que as pessoas sentem? Como é o tratamento? Todo mundo vai morrer? Então, nessa cartilha, eu discuto tudo isso dessa forma mais humana, dessa forma engraçada, com leveza, sem peso, para me aproximar das pessoas. Essa é a minha forma, é traduzir a medicina para os pacientes e para os alunos, tornando ela mais próxima, mais palatável. É isso. Boa tarde para a professora, eu queria parabenizar que a universidade, a primeira vez que eu vim, foi muito interessante tudo, e eu sou do Crato, eu sou da terra de Bastinha. Gente, que coisa maravilhosa! Inclusive conheço a Bastinha. A Bastinha é um ícone, né? A Bastinha ela vai ser homenageada desse ano, se Deus quiser. Com certeza ela se alegra muito, mas a minha pergunta é mais em relação a como é que o cordel se atualiza, porque eu fui agora para Fortaleza mês passado e eu já vi assim, eu fazia 10 anos que eu não ia em Fortaleza, eu sou do Crato, mas sempre ia para o Recife. E eu fui no Dragão do Mar ver uma exposição de fotopintura e eu fiquei um pouco desapontado, ou então não desapontado, mas talvez triste, até com a situação do Dragão do Mar. Sim, eu estou muito triste também, sim. Em Fortaleza, principalmente. Só que eu vejo, principalmente pelo WhatsApp e pelas redes sociais, uma forma com que o cordel possa se introduzir de novo na comunicação popular. Inclusive, na eleição, a gente via muito, não propaganda política, mas comentários políticos divertidos em forma de cordel, né, gravado no WhatsApp, tudo.
Eu queria saber... Mas a gente tem feito muito isso, sabe? Por exemplo, na biblioteca do Estado agora, na BES, na Biblioteca Central do Estado, nós conseguimos fazer, né, um acervo de cordel. Agora, é impressionante, a gente não tem financiamento para comprar cordel. Os cordelistas, eles vivem disso. Né? Eles vão para as feiras. Na pandemia, o Instituto Roda da Vida ficou fechado. Eu recebi doação, e mais alguns amigos, a gente teve que sustentar famílias de cordelistas, porque viviam de vender cordéis e estavam passando fome. Então, o cordelista, se ele não vende a obra dele, então não tem financiamento. Somente para você ter uma ideia, esse acervo todo da Cordelteca da Unifor, da Universidade de Fortaleza, que é muito rica, foi o meu acervo que eu doei. Doei o meu acervo de cordéis, doei a matriz de estilogravuras feita por J. Borges, para a grande contrariedade do meu filho, que dizia que eu doei a herança dele. Ele ficou muito contrariado, aí eu disse para ele, não, a sua herança não é essa, a sua herança é o convívio que você teve comigo, e acabou isso, não tem nada de outra herança, você não vai ter. E aí, a gente precisa de incentivo para a gente conseguir fazer cordeltecas e tudo tal. A gente até está tentando um projeto, né, de fazer uma cordelteca em Leipzig, onde a gente possa trazer cordéis. Talvez eu faça essa curadoria, não sei ainda. As meninas estão vendo como é que a gente pode conseguir o financiamento para ter uma cordelteca na biblioteca municipal, para as pessoas poderem ter acesso, e outra na universidade, que parece que na biblioteca da universidade aqui as pessoas não podem pegar, só na biblioteca municipal. Então a gente está tentando fazer esse tipo de coisa, e talvez fazendo isso, o cordel vindo para cá, o povo crie vergonha e comece a financiar o cordel lá. Né? Porque sempre precisa de alguém sempre precisa de um start, de uma faísca, de uma fagulha. Né? Mas assim, a gente tem ido para as bienais. O ano passado eu fui para a Bienal de São Paulo, eu toquei, me apresentei, levei meus livros, meus cordéis, e tem a Feira do Cordel, a Bienal do Ceará, que aconteceu também o ano passado. Então, assim, e o cordel tem se reinventado, tem jovens escrevendo cordel, que é uma pessoa de lá do Crato que você deve conhecer, que é a Jaride Arraes, que é uma escritora de cordel, menina jovem, que faz cordel e tudo tal, e a gente está tentando revitalizar o cordel em todos esses espaços. Temos aqui um comentário e uma pergunta da Andrea Menescal Heath. Histórias incríveis de mulheres que a história apagou até agora. A doutora Paula não falou sobre o Instituto Roda da Vida. Será que ela pode falar porque ela criou este instituto? Eu acho que eu falei um pouco, né? O Instituto Roda da Vida, ele é um instituto, ele é uma organização não governamental, cujo objetivo é esse, oferecer ressignificação de vida a partir da cultura popular, a partir da arte, e a gente lá oferece também yoga, meditação, é uma casa que existe em Fortaleza, já teve para fechar várias vezes, a gente não tem incentivo financeiro, eu vou vendendo os cordéis, e vou pegando dinheiro aqui, outro lá, para a gente se manter aberto, mas é isso, o Instituto Roda da Vida é uma organização que educa jovens da universidade pública, que podem lá ter contato com as PICs, que é as práticas integrativas, então eu tenho um cordel também, em que eu escrevo sobre isso, integrar para cuidar, as PICs em cordel, também mostrando que essas práticas integrativas, elas têm evidências científicas. Nós temos uma biblioteca chamada Biblioteca Virtual de Saúde, com mais de 6 milhões de artigos mostrando a efetividade dessas práticas. Então, eu venho fazendo exatamente isso, né? Fazendo essa costura com o Instituto, oferecendo arte, cultura, poesia e integralidade do cuidado. Porque quando a gente está doente, quando a gente está padecendo de um mal, principalmente de uma doença como o câncer, a gente precisa dessa integralidade, dessa acolhida, desse olhar. Olá, meu nome é Josemara Cardoso. Eu quero primeiro agradecer a sua fala, me emocionou muito. Eu acho que a Andrea fala muito bem quando uma mulher ascende e ela tem a consciência do quanto que, historicamente, a gente tem povos subjugados e espaços, né, que nos silenciam, muitas outras ascendem junto com ela. E hoje a sua fala mostrou exatamente isso, né? Você trouxe uma quantidade enorme de mulheres junto com você,
sua avó, a memória dela e outras que você nem chegou a conhecer, mas nós conhecemos hoje pela sua fala. Eu sou de Parintins, no Amazonas, então me orgulha muito quando você fala assim, temos também cordelista no norte. Temos vários, né? E já quero te fazer um convite, já fazendo na frente de todo mundo para você não negar. Eu sou coordenadora de uma das comissões da Associação Brasileira de Linguística lá no Brasil, a Comissão de Diversidade, Inclusão e Igualdade. Eu ficaria muito feliz se você pudesse dar uma conferência para a gente falando exatamente desse empoderamento do cordel e, ao mesmo tempo, aquilo que precisa ser mudado ainda, né? 40 cadeiras e somente 6 são mulheres hoje, né? Acho que 10 anos atrás, não sei se... Não tinha ninguém. Eu imaginei. Então, a minha pergunta, na verdade, é mais uma extensão que eu gostaria de ouvir da sua fala. Como é ocupar esse espaço hoje, né? Nesse espaço que você agora tem vez e voz. E quais são os futuros do cordel, na sua opinião, a partir dessas lutas, junto com você, em paralelo a você, de outros cordelistas também? Olha, recentemente, né? Eu fui aqui apresentada como presidente da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, que eu fui eleita unanimemente durante a pandemia. E está acontecendo uma coisa muito séria, que foi o seguinte: eu fui eleita no momento da pandemia. O presidente, que foi presidente durante 34 anos, ele nunca deixou de ser presidente, ele era praticamente, com todo respeito a ele, que já se foi e tudo, mas ele era praticamente o ditador da Academia Brasileira de Literatura de Cordel no Brasil, né? E ele achava que aquilo ali era dele e tudo tal. E durante a pandemia não tinha como ter as reuniões da literatura de cordel. Então ele vai e fala comigo e renuncia à presidência e me pede para assumir. Eu disse para ele, só assumo se tiver online. Então, na época, eu tinha a tecnologia do Zoom, eu tinha uma sala que eu assinava, porque na pandemia ficou caríssimo, mas eu já tinha antes. Então, eu começo a fazer as reuniões e eu digo, olha, eu só assumo se eu for eleita. Então, fizemos a eleição e todo mundo votou em mim. Eu fiquei muito admirada, porque fazia muito pouco tempo que eu tinha assumido a cadeira. E aí eles me elegeram por unanimidade. Só que era época de pandemia. Então, juridicamente, o fórum disso tudo acontecia no Rio de Janeiro. E eu era presidente, saiu em todos os jornais e tudo tal. E eles não fizeram a transição jurídica para que o meu CPF ficasse como responsável pela academia. Mas aí eu fiquei andando, fui com o ministro Sérgio de Saleitão, e fui, papapá. Quando foi, agora no final da pandemia, morre Gonçalo. Gonçalo Ferreira morreu, ele estava cego. E durante todo o período da pandemia, dessa transição toda, a gente ficou esperando, porque eu tinha que ir no cartório com ele, então eu tinha que ir no Rio de Janeiro, tinha toda uma coisa de transmissão de cargo de acordo com o estatuto, então eu era presidente de fato, mas não era de direito. E quando o Gonçalo morre, o filho do Gonçalo, eu estou fazendo uma denúncia aqui, o filho do Gonçalo, que nem sequer é poeta, nada, vai e é eleito no Rio de Janeiro. Tiraram as coisas online. Não tem reunião lá, então a gente está funcionando com 2 academias. Uma que funciona no Rio de Janeiro, com um bando de homem misógino e machista, que elegeram o filho do Gonçalo para a cadeira número 1, que se chama Leandro Gomes de Barros, um cara que não sabe fazer uma cestilha. Então, ele está lá tomando conta da academia. Ele não é o presidente porque ele não foi eleito, mas ele está lá tendo acesso à parte jurídica. Não sei se vocês estão entendendo. Então, a gente está com dicotomia. Eu respondo pela academia sem conseguir a parte jurídica. Mas 2024 está vindo aí. Vai ter eleição pelo estatuto. Eu vou mudar o estatuto. Eu vou tirar... Está sendo gravado, quem estiver vendo online, eu vou tirar essas 40 cadeiras, a gente vai fazer uma paridade, vai ter 20 mulheres homenageadas e 20 homens, e a gente vai eleger todo mundo de novo. Inclusive, se eu não for reeleita, para uma cadeira não tem problema, mas isso eu vou fazer antes de... Se eu for reeleita, vai ser minha plataforma.
Eu tenho chance, eu acho, de ser reeleita. Não é exatamente uma pergunta, é apenas um comentário. Parabenizá-la pelas suas palavras. Eu, quando disse inicialmente que nós iríamos fazer uma viagem pela cultura brasileira, não imaginei que pudesse ser uma viagem tão aprofundada, tão cheia de detalhes, mesmo sendo o tempo tão limitado, né? Que nós, Paulo, muito pouco tempo, né? Nós temos podido entender mais do que a literatura de cordel. Eu, como do Rio de Janeiro, naturalmente, sempre vi alguma coisa da literatura de cordel, mas não sabia das suas origens, de tudo isso. Eu acho que alguns dos que estão aqui, brasileiros ou não, também não conheciam tudo isso. E foi interessante ver que na sua palestra, nas suas palavras, houve muita delicadeza, mas, ao mesmo tempo, muita força. E eu quero parabenizá-la também por isso, né? Obrigada. Por essa força, que ela possa continuar. Parabéns. Obrigada, Paulo. Eu tenho uma pergunta também. Esse ano de 2023 se comemora o centenário da publicação do Pavão Misterioso. Sim. Né? E aí eu gostaria de que a senhora falasse um pouco sobre essa obra e sobre essa publicação e essa controvérsia também dos autores, né? Quem realmente foi escrever o Pavão Misterioso. Sim, isso é uma história maravilhosa, né? O romance do Pavão Misterioso, então, ele é o texto de cordel mais publicado, mais lido e mais famoso do Brasil, mas fica mais famoso ainda quando, na década de 70, um cantor chamado Ednardo canta: Pavão misterioso, pássaro formoso, tudo é mistério nesse teu voar. Isso é um maracatu. E Ednardo é escolhido, essa música, para ser tema de uma novela da Rede Globo, Saramandaia. E era exatamente quando o herói de Saramandaia, ele voa, que canta o Pavão Misterioso. Então, o Pavão Misterioso, aí sim ganhou força no Brasil. Bom, nasce em Guarabira, na Paraíba, um matutinho chamado José Camelo Rezende. O matutinho. E o que é que acontece com o José Camelo Rezende? Perto de Guarabira tinha uma fábrica alemã que era Lundgren. Lundgren? Se pronuncia assim, Lundgren, escreve L-U-N-D, G-R-E-N, Lundgren. Lundgren. Não, sei não. Uma fábrica de charuto, eu acho. Paraíba. Aí, Lindgren, mas não era da Suécia, não. Eles eram uma fábrica alemã, na Paraíba. E o Zé Camelo Rezende viu chegar as instalações. Imagina, no interior da Paraíba chegar uma fábrica. Máquinas. A gente está falando isso, ele menino, e aí, em 1923, ele vai e publica um romance do Pavão Misterioso, onde ele conta a história, uma história de amor, onde tem uma máquina, o Pavão Misterioso nada mais é do que uma máquina que voa, acionada por um botão e que entra dentro de uma mala. Imagine isso em 1923, o cara pensar um negócio desse. O pavão voa para cima, voa para baixo, voa do lado, é silencioso. Então, eu posso contar a história? Não, né? Então, a história é o seguinte. Um turco muito rico tinha 2 filhos e esse turco morre. Um dos filhos, chamado João Batista, diz: vou viajar. E aí o irmão diz: pode ir que eu cuido de tudo, mas traga um presente para mim. Quando o irmão volta, traz para ele uma fotografia, um retrato. Ele diz: mas rapaz, você andou o mundo todinho e traz para mim um retrato? Como é que pode isso? Quando ele bateu o olho no retrato, se apaixonou pela mulher. Disse: eu quero essa mulher de todo jeito. Vendeu tudo, entregou tudo ao irmão, pegou o dinheiro e foi-se embora. A mulher morava na Grécia, que se chamava Creusa. E ele foi lá na Grécia, porque queria casar com essa Creusa. A Creusa aparecia uma vez por ano na janela,
do castelo lá dela, é tudo misturado. Mistura Idade Média com Grécia, com Turquia, o cabra faz uma salada danada. Eu acho que ele não era um aluno muito bom, ou ele não tinha muita educação, mas ele faz essa coisa toda. No cordel, né, é um romance, tudo é permitido. E aí, Gabo, o Gabriel, o Garcia Marques perde feio de Zé Camilo Rezende no Realime Fantástico. E aí, ele chega lá e não tem acesso à Creusa, ele não tem dúvida. Contrata um engenheiro chamado Edmundo, que constrói para ele essa máquina, o pavão misterioso. E o que é que ele faz? Ele, de noite, sobrevoa o castelo e entra no quarto de Creusa. Quando Creusa se acorda e vê aquilo, começa a gritar. Quando o pai vem, ele some. E o pai diz, essa mulher está doida, minha filha está louca. E ele faz isso várias vezes. Vai no quarto da Creusa, e Creusa grita, e ele bota o cloroforme para a Creusa desmaiar. Aí tem uma hora que o pai da Creusa diz, bom, vamos fazer o seguinte, a gente vai usar uma tática, eu vou lhe dar uma tinta amarela, e quando ele vier aqui, você passa essa banha no cabelo dele. E a gente sabe quem é ele, a gente vai pegar ele. E assim a Creusa faz. Só que a Creusa já estava meio caída por ele, não via ninguém, né, coitada. A única pessoa que ela via ficou apaixonada por ele, mas mesmo assim fez o que o pai disse, passou a banha amarela na cabeça dele. E o que é que acontece? Os guardas identificaram ele no meio da multidão e pegam ele para levar para a masmorra, mas ele diz, eu sou um nobre, eu tenho dinheiro, eu tenho condição, deixem pelo menos eu me vestir adequadamente para me apresentar ao conde. Aí eles disseram, pois não. Ele diz, minha roupa está ali, naquela maleta. Aí ele sobe na árvore, na verdade, a maleta era o pavão, e ele sai voando no pavão, pega Creusa no castelo, rouba Creusa, vai com Creusa para a Turquia, chega na Turquia, se casa com Creusa. Anos depois o conde morre, e os dois voltam voando no pavão e herdam todas as terras e tudo tal. Só que nesse centenário do pavão misterioso, todo mundo falando isso no Brasil, e o pavão, 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 e aí e uma menina que tem idade de ser minha filha, que eu tenho muito orgulho dela, chama Julie Oliveira, a Julie, eu digo, Julie, a gente não pode deixar, que a gente fez um movimento chamado Cordel Sem Machismo, e aí a gente disse, a gente não pode deixar essa história ser contada mais. Vamos contar a verdadeira história do pavão. Então eu reconto a verdadeira história do pavão misterioso. Porque, vejam, apagaram a Creusa da história. Cadê Creusa? Cadê Creusa nessa história? Então, a minha história, a verdadeira história do pavão misterioso é a seguinte. Creusa, ela foi educada pela Sofia, uma mulher que era astróloga, matemática, médica, astrônoma e filósofa. Igual aquelas mulheres do começo dos anos 1000, 1100, 1093, né? Principalmente existiam muitas matemáticas no Islã. E aí a Sofia, ela é quem educa Creusa. Queriam matar a Sofia, queriam condenar a Sofia à fogueira, e aí Sofia renuncia a tudo e resolve ser a babá da Creusa, porque o povo fez para não deixar matar a Sofia, os amigos dela conseguiram, ela renunciou a tudo e ficou lá. E ela educa a Creusa. E a mãe da Creusa também dá apoio a isso, e aí a Creusa cresce também sendo médica, matemática, filósofa e tudo tal, e sonhando com a liberdade. E aí está acontecendo a história do evangelista, do irmão e do retrato e tudo. Quando o evangelista chega lá na Grécia para ver a Creusa, aluga um quarto na frente do castelo, num hotel na frente do castelo, fica olhando Creusa, mas ele diz assim, não, o pai dela não vai deixar de dar ela na mão dela em casamento. Ele fica todo enfatiotado, vestido de sedas e brocados, aluga uma carruagem, cheio de dinheiro e vai no castelo. Não consegue nem ver Creusa, nem o conde. Os guardas enxotam ele e dizem para ele mais, você tem que ir embora daqui, porque você está na marginalidade, da clandestinidade. Você tem que ir embora, você vai ser banido daqui. E aí ele pega, já está louco de paixão pela Creusa, porque ficou todo o tempo na frente do castelo ali, olhando a Creusa tomar banho de sol e a Creusa lá, ficou louco por ela. E ele descobre que existem pessoas que vivem na clandestinidade na cidade. E aí descobrem que tem uma irmandade, a Irmandade do Pavão.
E ele querendo descobrir o que é isso. E aí eu resgato a coisa do pavão de Sarasvati, a deusa da poesia, da letra. E também a cauda do pavão, de acordo com a tradição oriental, é a abóbada celeste. Então, na verdade, clandestinamente acontecia reuniões onde Creusa e Sofia, a mestra dela, e toda uma irmandade alfabetizavam as pessoas. O conde mantinha aquilo numa ditadura e essas pessoas eram de esquerda, que ficavam lá, todo mundo se reunindo, cultura e tradição e tudo mais. E eles desenharam a Creusa e a Sofia, desenharam a máquina, o pavão, e não tinham dinheiro. João Batista chega lá, fica infiltrado na irmandade querendo conquistar Creusa, mas descobre que o sonho de Creusa de liberdade era estudar medicina com Avicena, no Oriente, que era Ibsina, né? Ele era, na Europa não se dissecava e somente no Oriente era possível dissecar cadáveres. E o sonho dela era fazer a parte de cirurgia e voltar para aplicar isso. E aí o evangelista, com o dinheiro dele, financia a construção do pavão, comprando os metais raros necessários para fazer o pavão. O rabo do pavão é radioativo, por isso que ele voa. E aí eu reconto a história, trazendo várias informações e tudo tal. E aí o que é que acontece? Tem um traidor lá dentro da Irmandade que conta ao conde todo a trama da Creusa para fugir no pavão com a Sofia e irem para o Oriente, porque ela não podia fugir nem por terra, nem por água, tinha que ser pelo ar. E o conde tenta pegar Creusa quando ela está fugindo, mas aí o povo se reúne e impede que ele tenha acesso. Então o povo realmente toma o poder, esse lugar vira uma democracia. Creusa voa com o pavão, o conde tem muita raiva, infarta e morre. E Creusa vai para o Oriente, estuda, volta letrada para ajudar as pessoas e tudo tal. Então, essa é a verdadeira história do pavão misterioso, que ficou escondida lá nos calabouços lá da Grécia. Eu encontrei e escrevi. Mas agora, contando a pergunta, José Camelo de Rezende escreve a história do pavão e João Melquíades Ferreira vai, escuta, escreve, porque o José Camelo de Rezende não escrevia, era cantador. João Melquíades vai e publica a história com o nome dele. Só que não foi ele o autor da história, mas só que José Camelo Rezende fez uma pegadinha. Ele fez um acróstico nos últimos versos. Então, nos últimos versos tinha José Camelo Rezende. Ele disse, essa história é minha, porque ele botou embutido. Então, eu e a Julie, a gente colocou o último verso do cordel, diz assim: juntos fizeram nascer uma grande revolução, luzes na escuridão intentando florescer. Eles fizeram crescer progresso, paz, liberdade, amor, saber e amizade, o grupo nos ensinou. Livres a gente voou ao lhes trazer a verdade. Você vê esses versos, mas na verdade tem a assinatura Julie Paula. É uma 10ª que tem a assinatura da gente. Então a gente fez a mesma brincadeira que José Camelo fez, e as pessoas recitavam, mas não prestavam atenção que o verso era o nome dele escrito na vertical. Então ele provou que a autoria era dele. Fantástico isso, né? A história é essa. É José Camelo de Rezende, o autor do Pavão Misterioso, mas a verdadeira história quem contou foi eu e a Julie. Bom, alguém quer fazer mais um último comentário, a última palavra final? Não? Então, Paola, eu teria muitas outras perguntas, mas o tempo, infelizmente, não dá. Agradecer pela paciência de vocês, agradecer muito aos tradutores, Pedro, que tem o nome do meu filho, que está aqui representado pelo Pedro, e a outra menina, como é o nome dela? Inês, muito obrigada, muita gratidão. Agradecer a você, Marília, a todas as professoras, e o meu agradecimento muito especial a você, Paulo, que possibilitou minha vinda aqui para a gente falar do Brasil, falar da nossa terra. Muito obrigado, de gratidão, do fundo do coração. E a Andréa Menescal, que tem esse projeto maravilhoso da Mala de Herança, e todos, no nome da Andréa, eu vou agradecer a todos da Mala de Herança, porque com certeza eu não vou saber o nome de todo mundo. Então, todos vocês, viu, gente, se sintam homenageados na figura da Andréa Menescal, que tem batalhado tanto para que a tradição, a cultura do Brasil permaneça viva aqui nessas terras
nessa terra tão bonita que eu já estou aprendendo a gostar muito, a amar também. Então, é com muita alegria que eu encerro essa atividade de hoje. Gostaria de dizer que esse é o último evento do semestre de verão, organizado pelo Leitorado Brasileiro. Então, estamos fechando com chave de ouro esse semestre, e aí vamos aguardar as próximas atividades do semestre de inverno. Muito obrigada a todos. E somente se vocês quiserem adquirir algum cordel, tem alguns aqui, esse da Maria Firmina e tudo tal, somente dizendo que a venda é para ajudar o Instituto Roda da Vida. Se vocês quiserem, fiquem à vontade. Isso. Muito obrigada e até a próxima.